Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. Depois de um pleito aguerrido, a nação praticamente dividida, nós temos um novo presidente da República. Quais as dificuldades que este presidente vai enfrentar? Bom, para analisar e discutir este importantíssimo assunto na sociedade brasileira, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Ulisses Saes, que é jornalista e editor-chefe do Jornal Diário da Manhã; o Ivan Hermano Filho, empresário na área de segurança e também advogado; o Danilo Orcida, economista e advogado. Bom, eu começo aqui com o Ulisses Saes, na qualidade de jornalista. Ulisses Saes, o Bolsonaro, num dos seus primeiros deslizes, já como presidente eleito, e não empossado, evidentemente, que o presidente da República ainda é o Michel Temer, e ele está achando a delícia que as pessoas esqueceram isso. Ele cometeu o deslize de falar, foi vítima do próprio sincerocídio. O jeito de ser sincero demais é sincerocídio, né? Ele falou, não, a Folha de São Paulo fez um fake news contra mim, eu não vou prestigiá-la, não. E aí o restante da imprensa, a Globo se sentiu também incomodada, porque num dado momento a Globo também foi dura com ele. Então eu pergunto, sob o ponto de vista da imprensa, a imprensa me parece francamente desfavorável a ele, fingindo, na verdade, que estava sendo isenta, né? Ou estou analisando errado? Não, você analisou de forma correta. Você que acompanhou bem a campanha eleitoral, principalmente no segundo turno, você viu que a imprensa se direcionou, de certa forma, contra a candidatura dele. Logicamente que uma mágoa é um rancor que vai acompanhá-lo até a posse. Desde o 1º de janeiro ele vai ser presidente do Brasil, vai ser presidente de uma nação, ou seja, a função dele é unir, pacificar os ânimos no país. Logicamente, ele não pode ignorar um jornal, um veículo de comunicação tão forte que, de certa forma, cimenta todas as regiões brasileiras hoje, que é o jornal Folha de São Paulo, que é um veículo democrático, principalmente nós que vivemos num Estado democrático de direito. Eu acho que foi um desabafo pessoal dele. Provavelmente, se eu tivesse também na campanha, se eu tivesse sido vítima, como eu senti que ele foi vítima de alguns aspectos, assim, de alguns veículos de comunicação, eu também me desabafaria dessa forma. Agora, eu acredito que um papel de um estadista não é de direcionar um rancor para um veículo X ou Y, não é? É de certa forma, governar o Brasil. Nós temos vários problemas aí que deverão ser sanados. Você pega hoje, por exemplo, nós vivemos num estado, eu digo num estado enquanto nação, não enquanto unidade federativa, nós vivemos num estado onde a gasolina custa quase R$6, beira 5 e pouco, em determinados estados já chega a quase R$6. O gás de cozinha a R$100. Você pega a pessoa é obrigada a pagar o imposto de renda de quase 30%, não é? Além daquelas taxas escorchantes, aqueles impostos que nós temos que pagar no país. Então, a função do presidente é encontrar uma forma de equacionar a pouca presença do Estado na vida da sociedade brasileira, já que nós somos hoje uma vítima desse próprio Estado que tem prejudicado o próprio desenvolvimento e crescimento do país. Ivan Hermano, na qualidade de empresário e advogado, evidentemente que o empresariado brasileiro espera que o Jair Bolsonaro possa cumprir pelo menos parte das expectativas, porque um projeto consistente na área empresarial, acho que nenhum deles acabou apresentando, né? E quais são, por exemplo, os anseios do empresariado, segundo você que tem um bom relacionamento com o empresariado e é um empresário? Rosenval, o fato da Bolsa ter subido e o dólar ter caído ao longo dos últimos tempos dessa campanha que já vinha trazendo a figura de Bolsonaro como futuro presidente, que realmente se concretizou, mostra que os empresários, a força produtiva desse país, acredita realmente no que ele falou. Tem décadas que eu não ouço um presidente falar o óbvio, como ele falou no discurso dele, que é diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do governo, menos Brasília e mais Brasil. Isso é fantástico. A outra coisa que ele falou é deixar o setor produtivo produzir. Nós não precisamos, enquanto força produtiva, de ajuda do governo. Nós precisamos que o governo não atrapalhe.
Basta que o governo não atrapalhe, que o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é trabalhador, é honesto e o brasileiro conseguirá fazer com que a máquina econômica gire novamente. O que vem acontecendo ao longo das últimas décadas é o inverso. Nós temos uma legislação tributária louca. A cada dia nós temos centenas de novas normas tributárias que surgem, nós temos impostos impagáveis. O que acontece é o seguinte: o Estado vai crescendo de uma forma tão gigantesca que ele acha que a única forma de sustentar isso é aumentando a receita. O Estado brasileiro, o poder público, ele pesca no aquário. Ele pega aquelas empresas, aquelas pessoas físicas que pagam seus impostos regiamente e apertam cada vez mais a porca, e já espanou há muito tempo. A eleição do Bolsonaro, em muitas formas, foi dizer não, basta essa questão. Então, o setor produtivo acredita realmente que muita coisa boa vai melhorar, não porque o Estado vai ajudar, mas porque vai começar a deixar de atrapalhar. O Danilo Orcida faz parte do grupo de debatedores lá da 820 AM, às 7h30 às 8h30, no Opinião em Debate no rádio, né? E o Ulisses Saes também, quando quer, participa, mas só quando quer também. Quando sou convocado. Tá vendo, Cacique Luciano? Ó, acabou de dedurar no ar aqui. Mas veja bem, você como economista, o Paulo Guedes foi apresentado como o homem, o cara, né, da economia. E você se debruçou sobre as ideias do Paulo Guedes, porque num dado momento o Paulo Guedes estava falando, falei, nossa, está falando muita coisa. Aí deu uma escorregada e o próprio Bolsonaro falou, ops, fica na sua aí, né? Mandou, quer dizer, ele desautorizou o Paulo Guedes. Quem é o Paulo Guedes mesmo, será, hein? Olha, o Paulo Guedes é um economista que, no meio acadêmico, ele vem da escola de Chicago, né, de um grupo de economistas, inclusive que, da época, os acadêmicos contemporâneos do Paulo Guedes, alguns já tiveram, inclusive, cargos expressivos em outros governos. Salvo engano, a equipe econômica no Chile eram de acadêmicos que foram oriundos dessa turma, né, de estudantes lá da Universidade de Chicago. Ele tem uma trajetória relevante na vida profissional e a proposta, o discurso do Paulo Guedes representa a redução de despesas. Ele bate nesta tecla, né? Agora, precisamos perceber que quando o cenário econômico a ser enfrentado é um cenário denso. Denso porque temos um Estado que por sinal, enfrenta uma crise fiscal. A título de exemplo, podemos enxergar a crise na dificuldade de saldar os próprios compromissos. Essa crise começa nas contas da União, alcança os estados, porque o nosso federalismo fiscal tem esse sistema, né, de privilegiar as contas e as receitas no âmbito federal e traz um sistema de repartição. Então, esta crise fiscal que passa a União, ela tem alcançado estados e municípios de igual forma. Cito como exemplo um estado que passa por uma crise fiscal que fica clara e evidente, o Rio de Janeiro, que mal consegue pagar o funcionalismo público, daí parcelando o salário de professores, da polícia, né, em 2, 3 vezes, o que transforma, inclusive, a situação numa equação do caos. Então, eu vejo que essa crise fiscal é o maior dilema para os governantes, não só a nível federal, mas para os governadores eleitos, né, que também enfrentarão uma dificuldade imediata, e uma solução precisa ser colocada em pauta. Uma coisa interessante, por exemplo, quando você pega o governo federal, você pega que existe hoje um confronto entre os municípios em relação à União, porque os municípios dizem que não tem recursos, ou seja, os recursos, os impostos são originados nos municípios, chega-se à União numa voracidade tão grande e a União não retorna aqueles impostos devidos como deveria retornar. Você pega, por exemplo, Paulo Guedes hoje, quando se coloca que uma das preocupações do futuro governo do Bolsonaro é a pouca intervenção do Estado na economia brasileira, nesse sentido de que, por exemplo, você pega um Estado hoje, a arrecadação do Estado, vamos pegar Goiás aqui, a arrecadação de Goiás hoje, quase que 85% você gasta com o quê? Com funcionalismo público. Você gasta, você arrecada, o que você arrecada, você investe em pagamento de servidores públicos, na manutenção da infraestrutura, aquela coisa toda. E o retorno para a sociedade é muito pouco. Você pega, mesmo que você tire esses 85, você coloca na saúde, na área de educação, na área de segurança pública, se você for pegar na área de infraestrutura, né, de pavimentação, de melhorias de vias de prédios públicos, ou então outros investimentos na área, por exemplo, de presídio de segurança pública, você não vê. A população cobra isso, ou seja,
É o que o próprio João Amoedo do Partido Novo também colocou como uma de suas bandeiras, ou seja, a pouca intervenção do Estado. É isso que o Ivan colocou. Falou. Menos Brasília e mais Brasil. Quer dizer o quê? Quer dizer que menos presença do governo interferindo na sociedade nessa sociedade privada nossa, a ponto de não prejudicar o desenvolvimento do país. Olha, o Lula, ele tem coisas que a gente condena e coisas que precisam ser observadas que ele até falou. O Lula falou um negócio importante uma vez, ele falou assim, gente, aí eu até estou adotando, quem diria, a síndrome da perereca, porque queria fazer uma usina de geração de energia para milhões de brasileiros e não podia fazer por causa de uma perereca, que tinha uma perereca lá. Essa Belo Monte? A Belo Monte. Tinha uma perereca lá, um lugar que era um lugar das pererecas. E tinha que ser uma perereca, né? E o Lula falou, eu não posso desenvolver o Brasil por causa de uma perereca. Eu falei, a perereca é mais importante da história. Mas será que, por exemplo, a construção dessa usina não é justamente para pegar superfaturamento, aquela coisa? Não, mas no Brasil. Então, veja bem, nós temos hoje tantos tipos de forma de você originar energia, por exemplo, a eólica, você vai ter pouco impacto ambiental. O problema é o seguinte. Eu estou usando como um exemplo qualquer, porque às vezes o sujeito emperra uma estrada, alguma coisa, por causa de uma coisa que é importante, mas não mais importante do que o desenvolvimento do país. Né? A questão, Rosenval, são os extremos. Os problemas são os extremos. A questão ambiental foi para um extremo tão grande que você não consegue fazer mais nada. Andar. E também você não pode ir para o outro extremo de simplesmente sair destruindo tudo, não é? Bom, eu quero lembrar que a Implant Center é um lugar que você faz um tratamento dentário com a maior qualificação possível. Lá tem o grande Dr. Jefferson, Rua 144, número 141, no setor Marista. E a Pax Clinic, oh meu Deus, funciona há cerca de 40 anos, mais de 40 anos. É um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Na rodovia BR-153, ali no sítio Santa Luzia, telefone 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E a Academia Flectiva, você já sabe, lá você fica em forma sem fazer muito esforço, porque tem de tudo o que você precisa. Rua 58, no 183, no Jardim Goiás. E a Credjur, olha, o Ivan, que é advogado, sabe disso, aqui o Dr. Danilo Cida também, a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com a maior eficiência possível e os menores custos. Telefone 3216-0102. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, falando sobre as perspectivas do novo presidente da República para o Brasil e para os brasileiros. Agora, Ulisses Saez, voltando ainda na imprensa, é interessante que o Alckmin, o picolé de chuchu, não percebeu nada, né? Porque ele perdeu mais uma oportunidade de ficar calado, o PSDB está sendo enterrado em cova rasa, e ele vai criticar a fala do presidente da República, por menor ou maior que tenha sido escorregão. O que o Alckmin diz? É um absurdo usar a verba do governo como força de pressão ou de qualquer coisa sobre um jornal. Esquecendo-se que ele e o PSDB em todos os lugares, foram pródigos em usar o dinheiro da verba do governo para poder fazer proselitismo do governo. Quer dizer, se isso não for uma coisa negativa, então nós não podemos condenar uma coisa e deixar de condenar a outra. Então, eu acho que o que nós teríamos que fazer no Brasil, de uma certa maneira, é ter uma mídia técnica sempre, para que a imprensa fosse independente. Uma mídia outra coisa, técnica menor, muito menor do que é atualmente, porque é dinheiro demais que vai para a imprensa, embora eu seja jornalista. Entendeu? É uma mídia técnica sem que você atrele o conteúdo, vamos dizer, ideológico do jornal, não é? Que você tire a liberdade dele. Você pode, por exemplo, um jornal ele pode contrapor o candidato governista, não é? Mesmo que aquela mídia, aquele recurso saia do governo. Vou dar um exemplo para você, que o Diário da Manhã foi vítima do governo de Goiás, em relação a isso.
O jornal deixou de circular em algumas secretarias aqui em Goiás justamente por isso, porque, segundo a visão dos governistas, o jornal estava dando um espaço maior para o candidato adversário, no caso o Ronaldo Caiado. Então, os jornais não puderam circular em algumas secretarias e no próprio Palácio, isso prejudicou. Ou seja, as assinaturas foram canceladas. Isso é prejuízo para o Estado Democrático de Direito e também para um Estado onde se preserva a liberdade de imprensa e de opinião. Tá certo? Então, o que nós devemos ter em conta é que, mesmo que o Estado ele seja potencial, um anunciante em potencial, até porque ele tem campanhas institucionais, né, campanhas sobre dengue, sobre violência, sobre trânsito, aquela coisa toda, sobre a área de segurança, tudo, todos os governos têm, então ele tem que investir em todos os veículos de forma técnica, ou seja, medindo a circulação, medindo a audiência, sem aquela coisa de você cortar a verba radicalmente, fazer com que aquele jornal morra, asfixie o jornal, o veículo de comunicação, achando que você está fazendo, partindo do princípio democrático de estar estimulando a imprensa. Agora, Ivan, eu sou muito otimista, mas muito, sob o ponto de vista da administração do Bolsonaro, por um aspecto que você poderá analisar se eu estou sendo otimista sem ser assim, realista. Se o Brasil fala-se que por baixo cerca de 18% do PIB brasileiro vai para o ralo da corrupção. Então eu pergunto, se ele estancar metade, o Brasil vai ter 9% de aumento do PIB, o que é um assombro. Nações aí tem 1,5% de aumento do PIB e a coisa já é um assombro. Então, se ele estancar metade da corrupção, se o Brasil permitir que os empresários trabalhem e invistam, garantindo que eles não vão ser, por exemplo, na zona rural, o sujeito não vai estar lá na fazenda dele, na plantação dele, não vai aparecer lá um movimento sem terra qualquer e vai destruir a fazenda do cara. Então, segurança, mais segurança, aumentar o nível de segurança, já são dois aspectos importantes. E ele passa a fazer negócio com aqueles países que interessam economicamente e deixar de fazer definitivamente um atrelamento ideológico, são três atitudes fáceis de serem implementadas, fáceis não, são necessárias, bem factíveis, e que para mim, se ele fizer, porque ele foi eleito, eu acho que os empresários já estarão com mais segurança. Estou errado na minha análise? Está certo, Rosenval. Se a gente tem que lembrar, o Estado surgiu inicialmente lá antes da Idade Média, para que pudesse dar segurança aos seus habitantes. A lógica de a gente viver em sociedade, ter um Estado e eleger pessoas para que pudessem ter, inclusive, o mandato da força, foi para que protegesse os bons. E o que nós vimos muito do contrário. Quer dizer, as pessoas que estão quebrando, depedrando, estavam totalmente protegidas por esse Estado. E o óbvio está sendo colocado no local correto agora. Então precisa ser feito, todos esses três itens que você colocou são itens de campanha do presidente eleito. O Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro-chefe da Casa Civil, já deixou claro que no governo Bolsonaro quem roubar vai para a cadeia, que tomara que realmente assim seja. Vão jogar a chave fora, inclusive. Vou jogar a chave fora, então é preciso que assim seja. Agora eu queria colocar um quarto elemento aí, Rosenval, que não foi tão explicitamente falado, mas que é fundamental para a sobrevivência do nosso país, que é o governo, de verdade, enfrentar os mandatários do crime organizado nesse país, ou seja, as falanges, os comandos vermelhos, a família do Norte, PCC, etc. O que se movimenta de dinheiro, de droga, de roubo de veículos, de assassinatos por essas entidades criminosas é um absurdo. Então, não vai adiantar o Estado conseguir atacar esses pontos sem olhar de frente e combater de verdade esse câncer que está no nosso país, que é o crime organizado, que está crescendo de uma forma assustadora. Agora, veja bem, Danilo Orcida, sob o ponto de vista da economia, me parece que o Brasil, fala assim, não, mas até está fácil, porque com gente roubando bilhões da Petrobras, roubando bilhões do governo, com uma insegurança jurídica absoluta, Supremo Tribunal Federal parecendo o pessoal popstar, quer dizer, cada um quer aparecer mais. Barata tonta também, né? Cada um vai para um lado. Cada vez vai para um lado. Com tudo isso, o Brasil se manteve
pairou acima e com uma economia muito acima, por exemplo, de estados problemáticos da América Latina. Não chegou ao nível do Chile, mas também não caiu na vala da Argentina. Quer dizer, então, me parece que o país viável economicamente ele é, não? Olha, o Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil é uma grande potência. É fato que, aí eu utilizo o termo potência na essência da palavra. Essa potência precisa ser explorada. E falando de economia, de contexto econômico que o novo governo assumirá, é importante percebermos todo o cenário. Ora, o governo Bolsonaro vai assumir um cenário de estabilidade da inflação. Nós saímos de uma inflação que estava na casa dos 2 dígitos. Hoje temos uma inflação já num aspecto controle. O Temer foi muito malhado, mas ninguém observou o que ele fez de macroeconomia. Né? Há que se observar o trabalho do Banco Central, o trabalho da equipe do também candidato, né, o Meirelles, que fez um excelente trabalho, e toda a equipe econômica, todo um grupo, não só a personificação da figura do Meirelles, mas há toda uma equipe econômica trabalhando em prol da economia brasileira. Então, o cenário ele é favorável. Podemos dizer aí que há uma pavimentação para a continuidade. Olha, eu vejo que o Brasil Temer soltou PIS, o Temer soltou FGTS, a poupança foi toda raspada. Vamos lá. Hoje o brasileiro não tem mais nada disso. Se o governo, por exemplo, não melhorar a economia brasileira, ou seja, o próximo presente, o que nós temos de reserva agora? PIS nós não temos o FGTS, não temos a poupança, você vai pagar suas dívidas, honrar seus compromissos, adimplir com o quê? Quando nós pegamos uma análise macroeconômica de todas as políticas econômicas, liberação do FGTS inativo, redução de taxa de juros, da taxa Selic, todas essas medidas tiveram por finalidade, primeiro, trazer aquele consumidor que estava endividado para a condição de adimplente. Então, inclusive se discute a possibilidade de resgate do FGTS de uma forma irrestrita, que é um dinheiro que está lá numa conta. A Caixa Econômica recentemente, até já que você tocou nesse ponto, ela está liberando linhas de crédito subsidiadas, tendo como a garantia o saldo do FGTS do trabalhador. Um produto financeiro recente que foi criado como tentativa de reduzir o custo do crédito, de modo que esse consumidor ele volte ao mercado. E se ele volta a consumir, se ele pega esse crédito, quita uma dívida, ou seja, ele vai voltar a consumir, aí sim o empresário se sente estimulado a produzir. Porque empresário não produz para estocar. Então, estimular a produção, próprio que gera a necessidade da contratação, e isso é um ciclo virtuoso. Gera-se a contratação, gera-se um novo ciclo de emprego, né? Então eu vejo que todas essas políticas econômicas tiveram por finalidade atingir esse movimento, né? Essa sinergia, de modo que se tivesse um aumento de consumo, de igual forma um estímulo na economia que resultasse aí um impacto positivo. Eu acho que entendo que cumprindo essa promessa, me parece difícil que essa ele não vá cumprir, de diminuir de 29 para 16 os ministérios. 15. Parece que já recua, parece que já está uma conversa que já recua. Porque é o seguinte, o sujeito com 15 ministros ainda é muito. Com 29, era 29, né? 30 ministérios. Acho que era 29. Assim. Olha aí, Indiapoti, confirma aí o cacique. Mas veja, eu acho que era 29 mesmo, se não me engano. 29. Mas veja bem, com 29, o sujeito num mês, se ficar só atendendo ministro, ele não faz mais nada na vida. Né? Então, eu acho que só isso já é um passo. Vamos ver se consegue os outros. Olha, a Cerrado Acabamentos surgiu da parceria entre 2 profissionais de construção civil de altíssimo nível. E não podia ser diferente. O atendimento profissional e os produtos dentro do mais alto padrão de qualidade atendem às expectativas de construtores, arquitetos e consumidores. A Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Fica na Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3434-1305. E a Joyce Barbearia. Olha, a Joyce Barbearia é uma casa que oferece tudo para o homem. É tão boa para o homem que até a Indiapoti gostaria de ser atendida, mas não pode. Só pode homem, viu? Indiapoti. Lá tem massoterapia, tratamento exclusivo destinado aos noivos e um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 229, no setor Marista. Telefone 3988-6223. E a República da Saúde, você sabe. Hoje você almoçou lá, Cacique Luciano? Foi isso? Almoçou lá hoje, não foi? Estava boa a comida? Sempre boa, com azeite de oliva virgem.
confira lá a Carta de Vinhos, Rua 89, no 655, Setor Sul, próximo ao Clube de Engenharia. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre as perspectivas de um novo presidente da República, dificuldades e as boas coisas que podem vir por aí também. Eu volto aqui para o Danilo Orcida. Danilo, hoje até nós falamos lá na Jovem Pan, que eu estou lá no show da manhã, nós falamos, gente, nós precisamos pegar essas obras paradas e dizer o seguinte, ou acaba, ou vai ou racha. A Ferrovia Norte-Sul, bilhões jogados no ralo, não transportou uma saca de soja. Não tem nada, bilhões. A transposição de São Francisco, é preciso ver que se essa obra faraônica, essa coisa que parece uma coisa da Arca de Noé, que todos os especialistas falam que é impossível de dar certo, impossível. Pode jogar o dinheiro, o PIB brasileiro todinho lá que não dá certo. Se não dá, para, não é? Mas eu penso que essas obras grandiosas, elas precisavam sair ou do papel ou acaba, não vou fazer mais não. Né? São obras estruturantes que possuem importância tamanha, né, para o país. Agora, falando de economia, o ministro anunciado pelo Bolsonaro, um dos grandes lemas que ele tem adotado é a redução do Estado, como foi bem colocado aqui há pouco no debate, e um processo de aceleração de privatizações, né? Tirando aí o Estado de setores que o governo entende não ser essencial, e esse processo acelerado de privatizações é que vai ajudar a equacionar as contas públicas. E eu vejo que há duas provas de fogo aí dentro do início desse mandato. A primeira delas, a reforma da Previdência, Sim. que é um dos maiores impactos dentro das despesas públicas. E aí eu digo, quando há uma pavimentação, né, para o governo, é bem provável que esta pauta ela entre em discussão ainda este ano, mas que ela vá para o Senado no próximo ano. Então pode ser que ela já avance na Câmara dos Deputados neste ano e no ano que vem. Uma coisa interessante que você colocou que é a reforma da Previdência. Você como um advogado, economista, uma pessoa tarimbada, independente, te julgo extremamente independente, e vamos ver, qual a análise que você faz em relação à necessidade dela? É importante? Precisa dessa reforma mesmo? Porque, por exemplo, o lado da outra turma dos que votaram contra o Bolsonaro, o presidente eleito, da turma do PT, é radicalmente contra a reforma na Previdência, porque diz que o trabalhador vai perder isso. Você, Danilo Orcida, é necessário? Danilo, antes de você responder, deixa eu dar um pitaco aqui. Claro, imagina. Ulisses, é matemático. A conta não fecha. Pois não. Olha, o ponto que eu destaco é que a despesa pública com a Previdência, hoje, a nível de União, tangencia 45% das receitas. Matemática. Então, e há uma tendência de ser crescente. Ou seja, o Bolsonaro porque há um envelhecimento natural da população, na medida em que a população, né, começa a ter uma maior consequência do próprio desenvolvimento econômico. Na medida em que a população começa a ter uma maior expectativa de vida, por óbvio que essa despesa ela passa a ser também crescente. Um detalhe importante, Ulisses, é que o que nós estamos vivendo aqui, diversos países já viveram e estão vivendo também. É matemático. No momento em que você tem menos pessoas pagando por aquelas que estão gozando daquele benefício, você precisa buscar uma forma de economizar isso. Então, chega um momento que o dinheiro acaba, entende? Eu cheguei à conclusão que eu tenho culpa disso. O meu filho não fala assim abertamente, mas ele pensa, ele fala, primeiro, eu estou numa aposentadoria pequena, mas estou aposentado, estou recebendo. Eu não morro para ele receber herança e ir para frente. Então, eu estou trabalhando no Brasil e para frente. Então, nós que chegamos nessa idade um pouco mais avançada, tínhamos que morrer todos. Mas eu digo, Rosel, porque você eu estou brincando assim, porque para entrar na seguinte questão. Porque, veja bem, doutor Ivan, é uma brincadeira da minha parte, evidentemente. Mas veja bem, quando você tem uma nação onde poucos produzem para muitos que estão improdutivos, essa conta não vai fechar jamais. Não é? Você não acha, doutor? Exatamente. É o que você falou. Se poucas empresas regulares pagam imposto escorchante para muitas empresas que vão para a informalidade,
e vão fazer concorrência desleal, a conta não fecha. Pois é, Rosival, mas essa discussão ela não é matemática, ela é ideológica. Não. Por exemplo, o presidente ele vai assumir um desgaste muito grande, porque a primeira medida que ele vai ter que tomar, segundo o próprio Danilo colocou, a primeira mesmo, essa é a primeira, tanto é que ele está querendo antecipar a votação da reforma da Previdência agora no governo do Michel Temer. Ou seja, o primeiro desgaste que ele vai ter é isso, porque a turma do outro lado, vamos dizer, qual que é a turma do outro lado? Quase 50 milhões de votos, fora os votos que não foram contabilizados aí, porque foram os votos dos que não votaram, os votos brancos e nulos, quase 40 milhões de brasileiros deixaram de ir às urnas ou então votaram branco e nulo. Vamos supor, 90 milhões de brasileiros aí vão fazer uma crítica, uma vaia assim, fenomenal em relação a qualquer mudança mexida que você dê na Previdência Social. Uma outra reforma que acredito que vai ganhar espaço, que é a tributária. Que está ganhando couro, ganhando evidência. Talvez a reforma tributária ela seja um pouco menos desgastante do que a reforma da Previdência. Quando falamos de tributação, o nosso Código Tributário é de 1966. Hoje nós temos aí, com a evolução das relações econômicas, as novas roupagens, né, de produção, de prestação de serviços, é uma reforma que se faz necessária, né? Inclusive a forma de se equalizar aí a arrecadação dessas receitas, que há pouco comentei, hoje há um certo privilégio de centralização das receitas nos cofres da União. Então eu vejo que essa discussão da reforma tributária também vai entrar em pauta como um debate. Voltando ao Lula, porque eu disse para o doutor Ivan que mais uma vez no Brasil, a eleição todinha girou em torno do Lula. Toda. Foi. 100%. Não, dele e do Bolsonaro. Não. Os dois. Não foi do Bolsonaro. É um extremo ao outro. As pessoas votaram ou no Lula, através do poste dele, da laranja dele, não me importa, certo, ou contra o Lula. Não digam para mim que o Bolsonaro tem carisma e tem um sujeito que falou linguagem que todo mundo acha maravilhosa. Eles votaram contra o Lula no Bolsonaro ou para o Lula através do Haddad. Eu não acredito que o Temer Bolsonaro seria um poste. Eu estou dizendo o seguinte, o fator Lula esteve presente na eleição. Lógico. Seja para votar no Bolsonaro, para não votar o Lula e a turma dele, ou seja para votar no Haddad para continuar com o Lula. O detalhe importante disso é que não teve nenhum outro candidato que expressasse o antilulismo tão fortemente. Ele encarnou ele. E um detalhe importante, o Bolsonaro não fez isso de oportunismo para a eleição. Historicamente ele fez isso. E o eleitor não é mais bobo. O eleitor sabe quem veste a máscara para dizer que é uma cor, que é outra, para ganhar a eleição. O eleitor já está entendendo que vale a pena investir naquele que há 10 anos baixa a mesma tecla. Então esse cara tem uma coerência. Mas veja bem, você concorda que o centro do universo aí, seja para uma coisa ou para outra, ainda foi o Lula. E eu não sei o lulopetismo, não sei quando que nós vamos... Porque, gente, hoje de manhã, o Lula disse, nós vamos fazer uma oposição depois do Carnaval. Então, o Lula... Agora, se o Lula, num dado momento, tivesse, mesmo dentro da cadeia, tivesse uma visão de estadista e dissesse o seguinte, sim, PT, oposição, deixa refazer a reforma da Previdência, porque se nós entrássemos lá... Tá, mas a análise do PT é que ele não é um preso criminal, a pena dele não é penal, ele é um preso político, então a visão dele é essa. Mas esse preso político, então, chame do que quiser. Se ele tivesse essa coerência e dizer, se nós entrássemos lá, nós teríamos que fazer a mesma coisa, portanto não vamos ser contra, o Brasil poderia ter dias melhores. Não sei, estou errado? Tá certo. Doutor... Eu vejo que essa eleição tem um grande marco, como você bem colocou, Rosenval. O eleitor não se decidiu em relação a propostas. Teve uma pesquisa Boca de Urna que mostrou muito isso, a motivação do voto. A motivação era, eu não voto no outro candidato. Então, a motivação do voto nessa eleição foi o voto de rejeição. Então, quem votava em Bolsonaro porque não votava no PT. É a figura do antipetismo. E o inverso também, a recíproca também era verdadeira. Então, pouco se falou em propostas, né? Não foi um voto amparado nas propostas. Até a própria campanha. A campanha foi muito mais na tônica da acusação do que na tônica da discussão de propostas. E eu volto a dizer, o Brasil teve, nessa eleição, nesse resultado final do segundo turno, ele teve 3 resultados que nós devemos levar em conta.
para não sermos pegos de surpresa mais na frente, falar assim, nós não sabíamos que isso iria acontecer, essa sublevação por parte do povo. Primeiro, nós tivemos quem votou no Bolsonaro, um percentual muito pequeno em relação ao segundo colocado, 10%, 9% de diferença. Quem votou no Haddad, que teve milhões e milhões de votos também, quase 50 milhões, parece que quase 50 milhões de votos, e 40 milhões de votos praticamente de quem não compareceu às urnas ou então votou em branco e nulo. Ou seja, considerável isso, Rosenval, um número muito, vamos supor, surpreendente que deve ser levado em conta. Ou seja, o Bolsonaro está governando o Brasil, vai governar o Brasil com um percentual muito pequeno. Sim, ele vai governar com pressões muito fortes em todos os aspectos. Ele terá agora, veja bem, o Lula, que agora nós vamos para uma coisa bem pragmática. Quem permite ou quem não permite. Está lá, faz o maior... Se o povo fizesse o maior carnaval nas ruas, mas o Congresso Nacional não aceitasse o impeachment da Dilma, o impeachment não seria feito. Sim. Pronto, acabou. Bom, então, vamos lá, quem vai decidir se vai fazer ou não são os representantes do povo, não é? E não exatamente Não, eu acho que é o povo. Não. Não, pelo contrário. Por exemplo, se houve o impeachment e o Congresso Nacional votou, a Câmara votou pelo impeachment da presidenta Dilma, por quê? Porque houve uma pressão popular, porque você sabe, o Congresso Nacional no Brasil funciona quando se paga. Não, mas eu quero dizer assim, o Congresso, quando ele decide não fazer uma coisa, o pessoal, tem tanta coisa aí que o povo quer, o Congresso não faz. Eu dou um exemplo. O povo faz a maior pressão. E aí, nesse ponto, eu acho que por vários aspectos, o Ivan depois pode falar nisso, o povo está errado e os congressistas certos, a diminuição da idade penal. Não adianta você pegar um menino de 16 anos e pôr lá nesse tipo de prisão que nós temos, que não vai resolver nada. O povo quer isso, não faz. O Lula poderia, com a força que o Lula entrou no governo, ele poderia ter feito as maiores revoluções que se pudesse imaginar. Ele não quis. Porque, veja bem, o Collor, que entrou com força, o Collor fez uma coisa, e aí eu preciso de uma análise, no próximo bloco a gente analisa. O Collor, no início do governo, ele entrou e falou assim, é para fazer. Ele fez a coisa mais difícil do planeta. Confiscou as poupanças. Tirar dinheiro da pessoa. Ou tirar um dinheiro do seu, o cara tem que estar armado, e bem armado, senão ele não tira, não. Quer dizer, o Collor, com a força que ele entrou, porque foi eleito, não é? Ele tirou a coisa. Se o Bolsonaro já entrar dizendo que veio, pode ser Rosenval, que o que você está definindo é um projeto de Estado versus um projeto de poder. O Lula deixou bem claro que o projeto dele era de poder. Era de poder. Não era de governo. Por muitas décadas. Ele queria o poder por muitas décadas. Entende? O Collor errou, derrapou totalmente, mas ele, na intenção louca dele, era um projeto de Estado. E o Bolsonaro está deixando claro, pelo menos no discurso, vamos ver na prática, tem uma diferença grande, mas que o discurso dele é um projeto de Estado. E o Brasil precisa de um projeto de Estado. Não tenha dúvida disso. Eu só saliento que o discurso do Bolsonaro, de redução do Estado, de contra a corrupção, contra os marajás, não é uma novidade. Esse discurso foi o discurso do Collor. Esse discurso foi o discurso do Jânio, da Vassourinha. Então não é um discurso que é uma novidade. Ele gruda, mas ele não é novo, não. Então, agora como você bem disse, detalhe que nós temos que ver a diferença prática disso é quando o cidadão fala o seguinte, eu vou ser eleito sem o apoio dos outros partidos, porque eu não quero depois lotear os ministérios. Isso foi um discurso que nós já vimos na prática, entende? Então, isso é alvissareiro, é algo que a gente pode entender como diferente. É novo. Isso é diferente. É novo. É uma alternância, e eu vejo que a alternância ela é bem-vinda, porque ela oxigena o processo, né? Então, não ignora esse sentimento do eleitor pela alternância, para se quebrarem um ciclo de poder. Olha, se o ano que vem eu tiver água gelada aqui, eu já estou satisfeito que melhorou alguma coisa no governo deste programa. Escutaram, meninos? Que nem isso eu consigo. Imagina se eu fosse eleito para administrar o Brasil. Essa Levite é uma água que é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. E tem sabor agradabilíssimo. Você liga lá na Águas do Bem, 32559626, eles entregam na sua residência. E o Subilt, olha lá, a mulher goiana fica mais bela do que já é. Nós temos as mulheres mais belas do mundo, mas vai no sul, ali na rua 22, no setor oeste, telefone 4012-1066, que você, mulher, vai ficar mais bela do que nunca. Lá tem o nosso conhecidíssimo e badalado Sul.
E o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Cicobi é a escolha certa para administrar a conta corrente de sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E todas as mulheres que quiserem fazer aquela... não ter pelos, mas não quiser fazer aquele negócio de cera, que aquilo é horrível, vai no Espaço Laser, que oferece métodos diversos, confortáveis, seguros e de última geração para a eliminação definitiva dos pelos de qualquer região do corpo. Marque uma avaliação na unidade mais próxima de você, no Goiânia Shopping ou Passeio das Águas. Telefone 3181-0800. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Será reprisado no rádio também, olha aí. E nós estamos falando sobre as perspectivas do novo governo. Danilo Orcida, quais são as boas novas? Porque nem tudo é pessimismo, nem coisa. O que você vê como positivo para o novo governo? Olha, eu acredito que o Brasil seguirá dentro desta toada, galgando um crescimento econômico, um processo de recuperação, ainda que a passos lentos, seguirá com a inflação estabilizada. Nós precisamos perceber que a economia ela volta a entrar nos eixos. Há todo um processo de recuperação e eu vejo que haverá, a expectativa do mercado é que esse processo continue, né? Há pouco comentei, o Brasil figura como uma grande potência econômica. Então eu acredito que o Brasil tem sim uma grande perspectiva a nível mundial. Nós aí participamos das BRICS, estamos aí no hall das 5 maiores economias, junto com a Índia, junto com a China, junto com a Rússia, na qual se tem a expectativa que tais economias nos próximos 50 anos serão as economias que mais se despontarão aí dentro do aspecto para o investimento. Então o Brasil tem um grande potencial. O que precisa é de uma segurança política, uma segurança para os investidores, né? E essa segurança é que vai permitir aí que o Brasil continue a galgar grandes posições dentro do cenário econômico. Ulisses Aécio, quais são as boas perspectivas? As boas perspectivas, primeiro que é a mudança, né? Houve um ciclo enterrado aí, pelo menos encerrado, de quase 16, 20 anos, né, de poder, que foi colocado assim como um governo revolucionário para salvar de esquerda e, de certa forma, foi se aliar às grandes elites brasileiras. Então, o que se espera com esse novo presidente é que ele cumpra as promessas. Por exemplo, não interessa para o povo brasileiro você falar assim, a recuperação da economia, a queda da inflação, tudo. O povo quer saber o seguinte, a gasolina vai ser vendida pela metade do preço, o gás de cozinha vai baixar, os impostos terão uma queda, assim, vamos dizer assim, importante, vai haver menos falência das empresas, menos recuperação judicial dessas empresas todas. A segurança pública, a questão da segurança pública. Há 16 anos, os meninos de 16 anos vão continuar matando como matam hoje, assim, sem nenhum tipo de punição, ou seja, punição de pessoas que são socioeducação. Medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, não é? Então, será que essas mudanças serão, assim, implementadas nesse novo governo? É isso que o povo quer. O povo que votou no Bolsonaro não quer saber se a inflação caiu de 13 para 15, para 12, se houve uma redução, se o Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo. Quer saber o seguinte, na vida prática dele, na economia popular, na economia familiar, se houve mudanças anunciadas, colocadas pelo presidente enquanto candidato e não como, por exemplo, presidente da República. Ivan Hermano Filho, antes de você falar, quando eu vi que o primeiro chefe de Estado ligar para o Bolsonaro e dizer, eu lhe desejo boa sorte, estou te ligando para parabenizar para a eleição, foi o Maduro da Venezuela, eu falei, seu menino, como as coisas mudaram, não é? O primeiro chefe de Estado a ligar. Eu achei que foi muito bom. Para pedir favor, né? Não, ele só parabenizou por enquanto, né? E depois foi o Trump. Eu falei, alguma coisa está mudando. Mas, Ivan, sob sua ótica, o que tem de positivo para o Brasil para nós acreditarmos em bons fluidos do futuro? Bom, primeiro, a razão desses presidentes terem ligado e todos os outros é que realmente o Brasil exerce um protagonismo
na América do Sul. Isso é inegável. No continente, abaixo da linha do Equador, o Brasil é muito importante. E queremos que seja também acima um dia. O que eu acredito sinceramente é que nós temos períodos melhores pela frente. Eu acho que vai realmente melhorar a segurança pública, os contratos, a segurança jurídica deve ter uma melhora também. O fato do Estado diminuir o tamanho, isso é injeção na veia da economia, é a tranquilidade da inflação estar em um patamar seguro, de terem novos investimentos. Quando você tem uma linha clara de ação e que você realmente respeita os contratos, você tem investimentos de fora vindo, tem muito dinheiro para ser aportado no Brasil, estavam aguardando essa eleição e, logicamente, os primeiros meses do próximo governo, a se confirmar o que foi projetado, para que venha capital e, com isso, haverá geração de emprego. Acredito que nós entraremos novamente num momento muito bom para o Brasil. E é um momento muito importante porque precisa ter um investimento sério na questão da infraestrutura nossa, que é terrível, na questão de muitas coisas foram sucateadas ao longo desses anos que precisam ser refeitos realmente para que o Brasil possa aproveitar essa boa onda que a tendência que virá, para que não tenha novamente o famoso voo de galinha, né? Que é um pequeno período em que a gente tem uma bonança e depois uma longa depressão. Nós temos que acabar com isso e precisa ter uma cisão, como está teoricamente acontecendo agora, para que a gente possa pavimentar um futuro muito melhor para todos. Se você vê com boas perspectivas. Com certeza, eu sou otimista com esse novo governo, acredito que nós possamos ter um crescimento muito bom. Você descobriu em que ele votou, então? Não sei. Eu nem sequer, não sou nem capaz de imaginar. Mas, veja bem, eu quero agradecer mais uma vez o Ulisses Saes, meu grande parceiro há décadas. Eu falo, nossa, como o Ulisses Saes está envelhecendo. Eu não, só ele, né? O Ulisses não muda, não muda a fisionomia mesma há 25 anos. Graças a Deus, né? A barba branquinha desse, você não está vendo, não? Ele muda só o tamanho do brinco. E o tamanho do pé também. As pulseiras, tinha mais pulseira antigamente. Só isso. Eu sou do tempo que eu conheci o Ulisses, ele nem usava brinco, não usava. Agora já evoluiu bastante. Eu ajudava a descar a Bíblia naquela época, né? Ivan, meu compadre Ivan, obrigado. Tenho o maior orgulho e a maior grandeza de dizer que você é meu amigo, meu compadre, né? É o padrinho das minhas duas lindas filhas gêmeas. Danilo Orcida, meu grande amigo, que ainda está com aquele projeto lá na Universidade de Milão. Sim, está lá? Está de vento em popa? Está caminhando. Muito interessante o seu projeto. Projeto de intercâmbio. De intercâmbio, né? Mas você acha que uma coisa que me falaram hoje, me perguntaram, falou assim, você aposta que o novo presidente vai deportar o Battistini? Falei, olha, se eu fosse o Battistini, eu já estava fazendo uma malinha. Não sei, mas vamos ver, né? São coisas, bobagens, né? Isso não é nada importante. Mas alguém, eu vindo para cá, me perguntou isso. Ele disse que sim. Batiste. Ele disse que sim. Rosenval, é importante a gente falar, são 39 ministérios no atual governo. É verdade. Eu falei 29, minha memória... Você lembrou daquela, né? 29. São 39 ministérios. Quer dizer, ele vai enxugar para metade, né? Ele podia enxugar até mais um pouquinho, mas tá bom. Eu acho que já tá bom demais. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.